outras que elas conseguem domar aquilo e fazer aquilo, reverter aquilo para melhor para ela, não é? Sim, do bem dela mesmo, sim, como um aprendizado. Sim. Por exemplo, se você passa um problema desse daí, você olha para aquele problema como um aprendizado para você não fazer aquilo com outra pessoa que vai vir depois, um filho, será seu. Se você foi tratado assim, agora tem outros não, tem outros que quer devolver para o filho aquilo que ele passou. Sim, as pessoas estão na infância. Ele sente que ele tem a necessidade, porque ele passou, é tipo um egoísmo, né? Eu passei por isso, então ele também vai passar. A pessoa quer devolver para aquela outra pessoa. E outras não, outras conseguem reverter isso para o bem do outro e não para fazer o mesmo. Ela sentiu o mesmo que ela sentiu. Sim. Entendeu? Sim, essas pessoas estão na infância. Na infância da idade evolutiva, do estágio evolutivo delas, estão ainda na infância. Exatamente. Então, ainda numa idade ainda infantil. Né? Estão excessivamente preocupadas consigo mesmo, vivendo sob o égide do comando do ego, do ego dela. comando frontal do ego, em estrita ressonância com o mundo concreto, né? Se defendendo excessivamente contra experiências de dor, contra ameaças, se defendendo excessivamente e vivendo mais nos níveis mais estruturais, mais baixos, mas não inferiores, entendeu? Mas não significa inferior, significa nos níveis primitivos, ou seja, nos primeiros. Os primeiros, e depois você tem os primeiros que são os antecedentes e os seguintes que são os posteriores, né? Então, isso é um ciclo natural de vivência do caminho, do ciclo de evolução que a gente vive. Entendeu? Então, quando a pessoa começa a tratar a experiência de uma maneira proativa, que é o que você está falando, ao invés dela revidar, dela ter uma resposta impulsiva, né? Ela tem uma resposta o quê? Proativa, ou seja, o tempo de processamento dela é muito mais amplo. E entre o tempo que ela recebe o estímulo e o tempo que ela dá a resposta, ela tem um tratamento muito mais amplo, muito mais claro, muito mais leve, onde ela, no percurso entre o estímulo e a resposta, ela encontra soluções que levam à construção de respostas que vão trazer processos de transformação positivas, no sentido construtivo. Esse ponto é o ponto de virada da experiência humanista. A experiência do mais humano que existe na pessoa, onde ela descobre que ela tem a capacidade superior, a capacidade de buscar recursos internos superiores e lograr soluções para a vida dela e para o outro, principalmente no sentido ecológico, no sentido mais amplo. Ela está vendo a coletividade. Isso, ela vê a coletividade e ela o... encontra a solução para ela e para o outro, nesse espaço entre o estímulo e a resposta. Então ela tem um tratamento humano, um tratamento existencial, fenomenológico humano. Ela tem o auge do humano nela, onde ela encontra a resposta, ela vai experimenta a capacidade de despressurizar esses centros de pressão interna aí que despotencializa a pessoa, entendeu? Deixa ela fraca, sem força, sem energia, entendeu? E é isso, cara. Aí você tira aquele peso, então. Despressuriza, né? É você não querer devolver para o outro aquilo que você viveu. É você querer reverter o mal que você viveu para o bem do outro. Isso já é uma mente mais coletiva, uma mente mais ampliada, né? Sim. Você tem, na verdade, um silêncio aí, né? Você tem um silêncio entre o estímulo e a resposta, você tem um silêncio. E não uma resposta reativa, porque o reativo é reptiliano, é estrutural, é reptiliano, ele visa a sobrevivência. Ele é reptiliano, límbico, cognitivo. Esses três estão ligados, estão voltados para a raiz, para a base, para a sobrevivência, para o mundo concreto, para o estrutural, ou mesmo para um formal, mais sofisticado, mais estratégico, mas ainda visando o quê? Ele tem um valor ainda o quê? Materialista, material, concreto. Ele está preocupado ainda na manutenção do mundo concreto como uma falsa experiência daquilo que o mundo concreto é. Entendeu? Então há uma inconsciência ainda na forma dele tratar
de tratar esse estímulo, de tratar essa experiência que ele tem de dor. Então ele acaba reproduzindo esses mecanismos profundos a partir dessa linha ancestral, que é uma combinação, né, das vibers lá, dos padrões vibracionais que ele adotou como forma de tratar as experiências, entendeu? E baseado nisso, ele vai moldando o corpo causal dele, que é o corpo de causa, que vai ditar a prosperidade, a auspiciosidade, o que vai acontecer com a vida dele. Você entendeu? Então isso tudo o ser humano é dono do destino dele, ele é dono do caminho dele. Ele pode decidir, né? Ele pode decidir o caminho dele, ele decide sempre, ele escolhe sempre, a escolha é um contínuo na vida dele. É uma constante, escolha é uma constante, princípios são constantes. Né? Então, e cada escolha leva uma consequência. Cada escolha, com certeza, você causa um efeito. É uma consequência, um efeito, um impacto, sempre. E por isso que é bacana você moldar cada ação que você faz, cada tratamento. Você viu que os meus tratamentos eles estão bem mais concentrados? Quando eu procuro moldar, porque eu sei que eu estou causando. Entendeu? Por isso você prestar atenção no que você faz, no que você fala, nos gestos, você vai se vigiando o tempo todo, dando atenção, porque atenção é aprendizado. Aprendizado é atenção em termos de conhecimento, em termos de prática. Você vai aprendendo com isso, e vai aprendendo a se despressurizar, entendeu? E vai aprendendo a ser ativo, isso que é ser proativo, cara, é você se tornar capaz de moldar o seu destino, através da consciência da sua natureza. E como essa natureza funciona, em termos de potencial que foi deliberado para você, de herança vibracional, de como você constrói o mundo, constrói a sua vida através da maneira como você molda a sua vibração, através de conhecimento, através de atitude neural, e de atitude que é transferida para suas mãos, para os seus pés, para a sua fala, para o seu coração, para a sua maneira de expressar afeto, de expressar sentimento, de prestar atenção no outro, prestar atenção no mundo, prestar atenção na sua vida. Entendeu? Verdade. Realmente, isso é muito forte, né? Sim. A pessoa, ela se volta para dentro dela mesma e ela descobre que ela não tem que ser aquele reizinho que tem que receber. Ela tem que aprender a olhar o coletivo, olhar as dores que ela está tentando esconder dentro dela. Ela não tem que reverter aquilo para o outro. Sim. Ela tem que tentar melhorar a situação do outro, porque o outro não passe por aquilo que ela passou. Né? Exatamente. Então isso já é uma mente mais evoluída. Já saiu da infância, né? Você está dizendo. Por que a pessoa se torna auspiciosa? É a mesma coisa que eu estava falando com o Japa agora, porque ele está comentando sobre a questão de clientes, né? Porque ele tem lá, ele trabalha com alimentação e os concorrentes dele na região estão trabalhando com um preço muito baixo e ele teve que descer o preço dele para baixo. Vender Marmitex a R$ 5,99. Por que ele vende Marmitex a R$ 5,99? Aquilo que ele tem que trabalhar muito para fazer isso. Né? Aí eu estava dizendo para ele que uma das principais coisas que a gente aprende, aplicando esses princípios no mundo corporativo, é como que a gente faz para catalisar a experiência do cliente. Catalisar a experiência do cliente é fazer o quê? É trazer o cliente para participar da sua empresa. É como se o cliente se tornasse o dono da sua empresa, é como se o cliente ele comprasse de você, ou ele quisesse usar os seus serviços, e ao mesmo tempo aquela empresa da qual ele está comprando fosse dele, entende? Estilo ele McDonald's. Vai querer mudar para um concorrente, por quê? Porque, mas a minha empresa é essa aqui, isso Estilo McDonald's? O McDonald's tem algumas... Tem alguns pontos fortes, tem alguns pontos fracos, tem algumas oportunidades. Que eles só alugam um prédio para quem... como fala? Eles só deixam alguém usar a franquia se usarem no prédio deles. Então, mas para aqueles que estão com eles ainda, os clientes que estão com eles ainda, de alguma maneira eles estão trazendo as pessoas para comprar deles lá, porque eles estão tendo uma forma efetiva, eficaz de cativar o cliente, de fazer o cliente viver uma experiência positiva, uma experiência que faz com que os clientes sintam que a empresa é como se fosse deles, o McDonald's é meu também, como se fosse meu, por isso que eu vou lá e compro. Entendeu? A Nespresso, por exemplo, que é o café Nestlé lá, ficou 30 anos vendendo mixaria, um faturamento super baixo durante 30 anos.
E só quando conseguiu, ela Idealizar. ela mudou a forma de atuar junto aos clientes, nas interações com o mercado, a forma de dar atenção para o mercado, dar atenção para os clientes, dar atenção para a maneira como ela estava desenvolvendo os processos internos e a maneira de perceber a experiência do cliente, foi que ela elevou o faturamento para bilhões de reais no mundo. E em relação a isso, o que acontece? É a mesma coisa, se eu estou me relacionando com você, você é um cliente para mim. Uhum. Eu estou vendendo a minha vida para você, eu estou vendendo minha energia para você. Uhum. E se você pode me experienciar como se a minha vida fosse a tua vida, você vai querer estar comigo. Eu posso contar com você. E eu sinto você como uma pessoa efetiva na minha vida. Logo eu vou estar propiciando, permitindo que a nossa relação crie sinergia. Ou seja, 1 mais 1, Bento mais Scott, é igual a algo maior do que 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Enquanto que uma pessoa desenergizada, 1 mais 1 está experimentando o meio. Ela está perdendo, na verdade, energia. Certo? Uhum. Então a experiência com o cliente é a mesma coisa. Essa sinergia que você cria fazendo com que, levando para o âmbito pessoal, né, de relacionamento, faz com que o agente do outro lado da relação sinta você como se fosse sua própria vida. Uhum. Então, o quanto você sente o outro como se fosse sua própria vida, entendeu? Eu estou aqui conversando com você, Paula. O quanto eu sinto a sua vida como a minha. O quanto de verdade. Como é que eu consigo fazer isso se eu não der atenção para você? Se eu não parar uma vez na minha vida para ouvir, não só ouvir, mas prestar atenção. Não só ouvir, mas prestar atenção. É porque às vezes você está ouvindo uma pensamento não está prestando atenção em nada. Aí você não está nem ligando que você Isso. Tá Ou então eu estou ouvindo, mas não estou ouvindo o seu sentimento, estou ouvindo seus pensamentos, sua fala, né? Às vezes o seu gesto, mas o seu coração mesmo. Quanto eu estou lendo o seu coração, quanto realmente de fato eu estou sentindo os seus sentimentos, quando eu estou realmente aqui para, sabe, para compreender e ter consciência da sua necessidade e da sua natureza, tanto quanto a minha. Tanto quanto eu sou, você também é. Então assim, nós não somos diferentes em certos aspectos, né? Em nossa natureza mais profunda nós conjugamos a mesma fonte. Então, quando eu me relaciono com você, quanto eu realmente estou preocupado com o seu sentimento? Quando você sentir que eu realmente estou preocupado com o seu sentimento, como uma mãe que tem um filho, e para que você goste de mim, você tem que sentir que eu gosto muito dos seus filhos, que eu trato seus filhos bem. Se eu tratar seus filhos bem de verdade, acolhê-los, que nem a gente acolheu um filho do Japa hoje, certo? Ele foi lá com o maior orgulho mostrar o filho dele pra gente. E se você me falar, bonitinho, não sei o que, tá, pai, deixar ele... Mas não é isso, pô, é uma coisa muito especial para ele. Se você sentir o coração dele, quando você vê ele olhando para os olhos do filho, como é que eu consigo me transferir e olhar e falar, nossa, ele realmente... Cara, se você tratar o filho dele bem, com amor verdadeiro, legítimo, mas não de interesse, mas se você tratar bem mesmo, se você tratar como se fosse ele, cara, você acha quanto de amor ele vai sentir por você? Entendeu? Quanto isso vai ser bom para sua vida? Vai dobrar o amor. Aí quando a gente fala assim, pô, eu estou pressurizado, eu estou sem energia, assim, como que você está tratando a sua vida? Desde quando você está fazendo isso com a sua vida? Desde quando, entendeu? E aí, acho que é isso. É isso mesmo. Chega uma hora que eu acho que o próprio universo começa a fazer você enxergar. Tem que arrumar um jeito de fazer você enxergar alguma coisa. Então, às vezes, ele acha esse mecanismo aí, de você não ter mais força para nada, para você olhar para dentro de você e ver o que você tem que realmente mudar. O que você precisa Aí vem aquela palavra de Cristo que a gente estava conversando lá, na cruz, quando ele fala, Senhor, por que me abandonaste? Por que me abandonaste? Não, eu não te abandonei. Vive, você está aí porque eu quero que você esteja aí. Você tem que viver, tem algo que você tem que aprender, que você tem que sentir, tem algo que tem que acontecer com você aí ainda, antes. Você tem que enxergar, que você só vai conseguir enxergar, só vai conseguir ampliar, só vai conseguir se iluminar e clarificar a sua percepção, que você possa perceber essa experiência na inteireza, na completude, na integralidade da sua vida, quando você realmente viver isso. Esse seria o maior presente que Deus poderia dar para ele, não tirar ele dali, como uma mãe que tira um filho às vezes de uma experiência ruim, que pode levar ao término da vida dele. Mas ali não é o caso mais. O caso é que algo mais importante do que o próprio término da vida é a necessidade da pessoa libertar a alma dela. É se libertar da morte através da consciência da própria natureza dela e do mundo. Porque a gente se liberta da morte não é se livrando de problemas
de problemas físicos que possam nos levar à morte, mas é tomando consciência do nosso mundo interno e da verdadeira natureza da realidade para dar à morte a verdadeira realidade dela. E quando a gente dá à morte a verdadeira realidade dela, a gente entende que ela, na verdade, tem um pouco de ficção, de invenção da nossa mente. A gente percebeu o inventivo, como a gente inventa, a nossa imaginação, como que ela está o tempo todo permeando aquilo que a gente entende como um mundo verdadeiro, como um mundo real, que é concreto. E a morte não é nada mais do que a destruição de algo que é concreto. Mas se naquilo que é concreto existe um imaginário, e o homem ele é genuinamente, o mais profundo e mais nobre dele é imaginário. A imaginação é o dom mais divino que o homem tem. Então a morte ela não pode pegar, ela não pode matar o homem da maneira que o homem imagina que ele poderia morrer pela morte. Assim como na cruz Cristo não estava sendo morto por Deus, não estava sendo permitida a morte de Cristo, mas sim permitido o alcance profundo através do olhar para o mundo interno dele, no âmbito da própria experiência ali, presente com a experiência ali, entendendo e exterminando a morte dentro da consciência dele. E aí a gente vai lá para Buda, né? Ele vai falar assim, não, derruba a morte como um elefante derruba a sua choupana com a tromba. Ele está dizendo assim, numa pancada só, derruba a morte num insight, num alcance de consciência interna. Que você vai Aí vem aquela música do Nando Reis. Nando Reis, E acordará. E acordará no mesmo lar, no mesmo quintal. No mesmo lugar. No mesmo lugar. Não mudou nada. No mesmo lar não muda nada. O medo é que faz a gente achar que a morte é tudo aquilo, né? Exatamente. Que é tudo aquela dor, aquele sofrimento, mas na hora que, no momento que você perde o medo da morte, acho que você começa a enxergar que é tudo só, apenas um estalar de dedo de uma passagem daqui para ali. É como se você só atravessasse uma porta. Isso mesmo. Né? Por isso que Jesus fala assim, aí quando ele está quase para morrer na cruz, ele fala, eu amanhã mesmo estarei no paraíso. Amanhã né? Não, é porque na verdade ele está no paraíso. Aqui é o paraíso, nós estamos no paraíso aqui. Você tem muito para fazer aqui, você tem muito para fazer. O amanhã não existe, né? Hã? O amanhã não existe. O amanhã não existe, né? Existe só agora. O amanhã de amanhã será um agora. Sempre há o agora. O amanhã existe enquanto é agora. Enquanto você tem a presença da vida vivendo agora, como algo sagrado. Então você potencializa a sua vida. Então você utiliza mais a sua energia realmente para viver aquele momento que você está vivendo ali. Porque é tudo que você pode fazer. Você pode ampliar demais o seu potencial criativo, de realização. Você pode mudar muito as coisas lá fora, mudando você potencialmente lá dentro. Então isso significa ampliar, germinar sementes que têm potenciais incríveis, magníficos, para que você possa, trabalhar, que você possa produzir, que você possa criar no mundo concreto através desse processo interno em compatibilidade, em conjugação com o mundo exterior, sempre ali. A experiência, ela faz o encontro entre o mundo interior e o exterior, entre o individual e o coletivo lá, pensando nos 4 quadrantes. É esse encontro, esse ponto central, onde está a experiência, é o ponto central de presença ali, que permeia o interior como reflexo do exterior e o individual como reflexo do coletivo. Entendeu? Então o coletivo é um composto de partes que ocorrem lá fora e o coletivo é dentro de mim, como indivíduo, partes que se juntam e ressoam em uníssono para que o meu ser individual possa acontecer. Né? E o interior e o exterior é a mesma coisa. Não são a mesma coisa, mas são projeções, são espelhos um do outro. Então se você sabe, você entende essa relação, você vive em presença no mundo agora, no paraíso agora. Fazendo o que você tem que fazer com a sua vida agora. Morrer, né? Não vai esperar depois da morte, não, você vai fazer isso agora. Não, porque quando você morre, você perde o suporte que te dá essa oportunidade de você viver no mundo concreto. Que está no mundo concreto, que é um plano... Que é onde você aprende. É onde você aprende, é um plano de aprendizado. Então você perdeu, você voltou para o comando frontal da alma. E se você, dependendo do nível de desenvolvimento que você chegou, a alma vai requisitar o retorno ao mesmo nível. Então não tem o que você lograr. Você só pode lograr uma auspiciosidade nos mundos vindouros, dependendo do trabalho que você fez aqui. E esse trabalho exige esforço, exige transcendência, exige você ir além de você mesmo e permear as regiões desconhecidas, as regiões não codificáveis, as regiões que você não codifica. É fazer esse esforço além, é desafiar você mesmo, dizer não
as condutas naturais que surgem como respostas a partir de experiências de estimulação que você tem na vida. Esse é todo o contexto, é todo o jogo central da vida que você precisa sacar como propósito da sua alma, que liberta você desse medo, desse apagão da morte. Porque você se liberta, e você se liberta da morte com uma consciência interior, e não como uma libertação do mundo físico. Sim. Por isso que eu, particularmente, não vejo a ressurreição carnal de Cristo como algo tão importante. Mas eu vejo como a ressurreição do Espírito, não a ressurreição da carne, mas do Espírito. Sim, isso é importante, né? Ele se livra da morte, mas não precisa necessariamente se livrar do corpo físico, a morte do corpo físico, porque não é tão relevante. Na verdade, o que ele veio ensinar foi isso, que não é ressuscitar a carne, é ressuscitar, sair da carne e voltar para a vida eterna, que é o Espírito, né? Exatamente. E as pessoas entenderam tudo errado, né? Ou distorceram a palavra, né? Então Deus já te deu, assim, nós já herdamos uma estrutura, que é uma estrutura que já vem com a gente, que a gente adota como padrão a partir dessa linhagem espiritual, que é uma linhagem profunda, uma linhagem arquetípica, uma linhagem de espírito, causa e alma. A gente vem com essa linhagem, e a partir daí a gente vai viver essa jornada no mundo aqui, que é esse jogo central aqui, que o tempo todo é a consciência desses processos. E dependendo da evolução desse espírito que está encarnado na matéria, é mais difícil para ele ter que suportar toda essa luta que é travada aqui, que para ele não tem que ser assim. Aí vem as frustrações, né? Porque ele quer que seja diferente, mas o mundo não quer que seja diferente. E aí ele fica lutando contra isso. E por isso que vem essas ideias, às vezes, de você se suicidar, sair do mundo, porque você não quer mais viver ali. Esses grandes gênios da humanidade todos fizeram isso porque eram almas muito elevadas que já não aceitavam mais, não queria mais, queria mudar aqui. Mas eles não conseguiam mudar da forma que eles queriam. E aí vinha a frustração. E aí eles se entregavam à vontade de ir embora de novo, porque eles achavam que eles não iam. Mas esses casos, porque eles precisavam porque na verdade a constituição das nossas, do nosso cardápio completo de inteligências, ele se desenvolve em linhas. São várias linhas. Às vezes a gente cresce em algumas linhas, mas tem outras que não. Tá tudo Esses caras, eles cresceram em algumas linhas, mas não cresceram em outras. Essas outras derrubam eles nessas experiências de pico. A maior é para cá do que para lá, né? Exatamente. Às vezes é mais para baixo do que para cima. Exatamente. Porque eles não precisam se suicidar porque querem mudar o mundo e o mundo não muda. Não. Exatamente. Eles não precisam mudar o mundo, eles precisam mudar eles mesmos. Exatamente. O mundo está limitando eles na sua própria capacidade de gerar transformação, porque na verdade eles têm que se voltar para as arqueologias deles e produzir transformação neles. Lá nele, lá Isso. onde eles... A questão do mundo é com o mundo. Nós recebemos essa herança vibracional, nossa carga genética, nossa carga arqueológica, recebemos isso bem ou mal, de uma forma que veio com a gente, acabou, é aquilo que a gente tem. A partir daí, o trabalho é nosso. A responsabilidade é nossa. Senão você fica na rede moinho e fica girando essa roda do samsara, que é a roda do sofrimento, onde as nossas atividades mentais nos comandam. E a gente não consegue sair dessa roda, olhar de fora e interferir para que a gente possa fazer a reprogramação dessas ordens aí, dessas ordens. Que são ordens que já vieram com a gente precisa mudar isso, mas a única pessoa que faz isso somos nós. Esse é o ápice do humanismo, é a experiência de transformação, onde muda a camada da terceira para a quinta dimensão. Onde a gente começa a interferir, a gente começa a ser o protagonista das nossas próprias arqueologias, das nossas próprias estruturas. Então muda a camada estrutural para as camadas de consolidação, que são os processos, os níveis, centros, estágios de consciência que vão mergulhar, como movimentos top-down, vão mergulhar para dentro dessas estruturas e vão permeabilizar essas estruturas e sutilizá-las, incluindo essas estruturas e mantendo essas estruturas ainda mais a partir de perspectivas sutis, de perspectivas mais inteligentes, mas com o avanço mais completo de todas as linhas, das linhas que envolvem o propósito da alma daquela pessoa ali, né? Então tem que subir
E tem que ser por igual. Tem que ser por igual. Não Se tem você que pegar... ser só aqui ou ali, né? Às vezes você eleva demais aqui e aqui você já Sim, tá... sim. Aí você tá alto aqui, você não consegue enxergar o que você tá, o erro teu ali, o problema ali, né? Exatamente. É isso aí. Muitas criações artísticas, publicações científicas, escritos científicos, conquistas científicas foram desenvolvidas a partir de arqueologias de sombras, que a gente já comentou isso aí, entendeu? E pelo fato de que a produção natural dessas obras e dessas inteligências, o extremo desse processo, desses alcances de conhecimento, de carga de conhecimento, de produção artística, o desenvolvimento disso veio dessa dificuldade das ações dessas sombras. São expressões de sombras. Quem tem muitas sombras tem uma capacidade artística. Nós temos vários exemplos disso aí em todos os campos da vida. Né? Aí, né? É efeito sombra que chama? É efeito sombra. São produções artísticas, Como mas se livrar do efeito sombra? muitas dessas pessoas sucumbiram por conta também de enquanto essas sombras elas mostram para elas são suportes para essas expressões artísticas, para as expressões científicas, essas expressões de saltos de conhecimento que produzem diferenças na humanidade, às vezes até servem como pontas de lança, né, para alavancar soluções tecnológicas, para criar invenções, por exemplo. Ao mesmo tempo elas consomem essas pessoas por fato das pessoas não a despeito de estar sendo suporte de solução, está também consumindo a pessoa como parasita da energia dela ali. Entendeu? Como se livrar do efeito sombra, então, enfrentando integrando, e também conhecendo. Top-down, buscando arqueologias de sombra, descendo e reconhecendo os processos, enfrentando os processos. Se perdoando. A gente citou o exemplo dos micos lá. Você vai lá e vai conversar com cada mico para desativar um mico e trazer ele para dentro do jogo da consciência de volta, porque foi um mecanismo que nós expulsamos da consciência, e eles permaneceram ali, e eles nos comandam a partir de controles inconscientes, né? Não conscientes, de controles que não contam com a nossa autonomia mais, e eles comandam a gente e passam a agir sobre a gente. E se a gente tem programas de desenvolvimento espiritual sem a correspondente arqueologia de sombra, você acaba a linha de inteligência espiritual, tá lá, tem um foguete lá para cima. Mas, cara, você deixou sua vida, tá aqui atrás, tá aqui embaixo. As suas sombras tá tudo lá. Suas sombras tá aqui embaixo, entendeu? Então, o próprio Jesus Cristo, você vê experiências dele com sombra, né? Ele tem, aquela representação dele, ele interagindo com a serpente, né? Na verdade, ele está interagindo com a serpente, não é um reptiliano? O que é o reptiliano? Você está falando de Adão e Eva? Lá de baixo, lá, é o primeiro nível. Você está falando de Adão. Você vai subindo do primeiro para o segundo nível, do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto, os níveis primitivos. Então a serpente simboliza o reptiliano, tanto que ela está lá na queda do paraíso, Adão e Eva. lá na Bíblia, certo? Que é na verdade o que? A expulsão do paraíso está falando o quê? Expulsa o reptiliano, porque a cobra é a responsável pela expulsão do homem na queda do paraíso, certo? Do paraíso. E a cobra na verdade representa o nível reptiliano. E assim, E a tentação de Jesus também. O animal, o nosso lado reptiliano, nosso lado animal, expulsa ele porque esse é o mecanismo, entendeu? De sombra, assim, não reconhece, não, porque ele causa muita dor, ele causa coisas, ele não pode estar aqui, esse sentimento, essas reações, essas sensações não podem estar aqui. Então, esses desejos, esses instintos não podem estar aqui, eu não posso desejar fulano, eu não posso desejar coisas impossíveis, eu não posso desejar coisas que me ameaçam. Você deseja, mas você não pode. Você está desejando, mas sua mente está falando, não pode, está tipo culpando. Então você sente culpa e você deixa aquilo quietinho ali e você esconde ali. Isso, a sombra. Isso, exatamente. E aí escondendo aqui, esconde ali, vai escondendo. Vai vir de outro jeito. E você não se perdoa por aquilo ali, né? Mas também não coloca aquilo para fora. Isso, é isso? Exatamente. E aquilo fica exercendo uma pressão, mas aquilo se volta contra você. Por exemplo, a tentação de Jesus foi um efeito sombra na vida dele? Sombras. Que a tentação de Jesus é como se fosse um outro eu dele mesmo. Exatamente. Que na verdade não é um diabo, né, que estava ali. Era Exatamente. Se eu tenho um prazer... O tentador... Assim, eu tenho um prazer, beleza? Aí, porque a vida ela é multifatorial, ela é multidimensional. Eu tenho um prazer aqui, ao mesmo tempo tenho uma dor aqui, que entra em contradição com esse prazer. O que eu faço com essa dor? Então, assim, eu tenho um prazer aqui. A mamãe me ama, mamãe me dá comidinha. Aí eu tenho uma dor aqui, mamãe me bate porque eu sujei o tapete. Cara, o que eu faço com isso? Eu quero matar a mamãe. Mas como você vai matar a mamãe? Peraí, mamãe te ama.
Olha só, percebeu a dinâmica? Imagina isso. Isso é arqueologia, essa gênese da arqueologia de sombra. Isso vem subindo no nível de desenvolvimento, vai bloqueando os níveis. Faz um bloqueio aqui, faz outro ali, outro aqui. No primeiro, outro no segundo. E vai milhares dessas coisas na nossa jornada, que não é apenas a jornada biográfica, é a jornada da alma. Portanto, atravessa e permeia várias existências. Exatamente. Várias, não é uma só. Então, quando você volta, você vai na profundidade. Né? Você precisa voltar lá no seu nível de sonho, você precisa voltar no nível de imaginação, lá onde o mundo não é essa coisa colapsada, concreta, como a gente vê aqui, certo? Que é aqui, na verdade, o que a gente vê aqui é um mundo que, de certa forma, é um sonho duro, vamos dizer assim. Isso aqui é apenas um sonho duro, enquanto que o sonho da alma é um sonho mole, ele se desfaz. Isso aqui também se desfaz, só que demora um pouco mais porque é um sonho duro. A única diferença é que o concreto é duro e o sutil é mole, o imaginativo é mole. Imagina, você cria mundos, mas esses mundos sutil é como se fosse uma Maria Mole. Eles são mundos voláteis, eles são mundos... eu posso criar e ao mesmo tempo eu mesmo... Você cria e destrói a hora o que eu rapidão, quiser. né? Não Isso. Não é Esse aqui concreto. também, eu posso criar um computador e destruir ele. Mas demora um pouquinho mais. Mas demora um pouco mais, entendeu? E o corpo é a mesma coisa, isso é a natureza desse mundo. Né? Então eu fico contemplando a natureza desse mundo e quando eu dou atenção eu consigo perceber. E quando eu consigo enxergar a natureza dele, eu me destituo da maneira de olhar para ele de maneira equivocada. Então, o correto é você olhar os seus problemas, suas sombras, seus defeitos, tudo que está lá dentro guardadinho, e você aceitar aquilo, Isso, se perdoar, enfrentar, perdoar, né? Porque sem perdão vai ficar difícil, você tem que se perdoar também. Exatamente. E enfrentar aquilo de cara a cara. Ó, eu sou isso, eu tenho isso aqui para resolver. Eu estou escondendo isso faz muito tempo, mas isso aqui agora vai ter que... Por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Porque eu não tinha consciência na época. Eu não tinha consciência. Naquela ocasião, era um outro eu meu. Era um outro eu meu, eu não tinha consciência. Era a minha maneira de lidar com aquilo. Eu tinha um prazer, tinha uma dor, aí eu... Para não ferir aquele prazer, eu escondi aquela dor, eu rejeitei, fiz aquilo e tal. Isso é mecanismo, mas... É se aceitar, né, Bê? Isso, se aceitar. Volta lá. Olha lá, por que você fez isso? Ah, fiz isso porque a Sofia fizesse isso, eu não podia matar minha mãe, não sei o quê. Não, mas você não podia matar, mas você podia entender. Qual é o sentido da raiva? O sentido da raiva é eu apanhei de mamãe. Eu não queria apanhar de mamãe. Por que você não queria apanhar de mamãe? Porque a mamãe me ama e eu amo a mamãe. Ok, beleza, então normal. Você transmutou a emoção primária, você transmutou. Você vivenciou a emoção, respirou, deixou ela sentir e você sentiu supera ela. A inteligência dela. Qual a inteligência da raiva primária? É clarificar. Ela vai dizer, olha, você entender a realidade, entender o que está acontecendo ali. Então, isso é... Vocês querem um suco de... A experiência fundamental. primária. Faz para nós. Legítima, pronto, aí. De pitanga. Então, beleza. Valeu, dá um abraço pra galera aí. Você filmou isso tudo mesmo? Tá ao vivo, tá no Facebook. Então, meu Deus, então... Dá um abraço pra galera. É brincadeira. Não tá, brincadeira. Não. Só filmou, né?